No primeiro episódio nós vimos Shin finalmente descobrir quem era o sósia de Ryo, que na realidade se tratava do rei do Império de Qin. Mas antes que outras coisas pudessem acontecer, Shin e o rei foram encurralados pelo assassino que buscava enfrentar e matar ambos. Mas após uma luta muito acirrada entre Shin e o assassino, Shin finalmente consegue achar uma brecha e lança um golpe poderoso contra o seu inimigo, dando assim fim ao terceiro capítulo de Kingdom. Capítulo 4. O movimento do exército rebelde. O quarto capítulo começa praticamente de onde o terceiro acabou, mostrando o efeito poderoso do golpe de Shin no assassino, que não consegue resistir a tamanha violência e acaba caindo no chão, clamando pela sua vida e implorando para que ele não fosse morto, apelando para o fato de ter uma família e filhos, enquanto implorava pela sua vida. Essas poucas palavras foram capazes de comover Shin, que pensou seriamente em deixar o assassino viver, mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o rei logo sacou sua espada e arrancou a cabeça do assassino, dizendo: os seus filhos não têm nada a ver com os seus crimes. Shin ficou horrorizado com aquela situação, mas antes que ele fizesse ou falasse qualquer coisa, o rei então lhe disse: o que fará agora? Você irá me matar? Se tentar, não vou ficar quieto e deixar que você acabe comigo. Muitas pessoas morreram para proteger a minha vida. Uma delas foi Ryo. Shin não tem nada a dizer, então apenas observa aquela situação com um olhar irritado. Enquanto isso, a cena é cortada e é nos mostrada a capital real de Hankyo. A cena é cortada novamente e é nos mostrado um nobre, esperando uma grande porta ser aberta. De dentro dessa porta, sai um jovem, que é seguido por um homem alto e extremamente deformado. Aquele jovem se trata do irmão mais novo do rei, Seikyo, que começa a questionar ao nobre se ele já conseguiu trazer a cabeça do seu irmão, a qual o homem só consegue dizer: espere só mais um pouco, senhor, um Zoshion o está perseguindo, ele deverá voltar com a cabeça dele logo. A qual Seikyo somente diz: como assim ele deverá? Das sombras, atrás de ambos, uma figura surge, dizendo: por favor, fique calmo, senhor. Ketsu, você tem algum plano em mente? Não tem? A qual o homem que surgira da sombra responde: eu sou precavido. A qual o nobre que está tendo a sua cabeça segurada logo diz: eu não conheço nenhum assassino melhor do que um Zanshiong. Após ouvir isso, Ketsu então diz: não precisamos de assassinos. Temos aqueles subordinados que infernizarão Champing. O nobre então grita: Ketsu, não me diga que... sem usar o selo real? Após ouvir isso, Seikyo dá um leve sorriso, dizendo: por isso que você é o meu chanceler. Enquanto sons de esganamento são escutados ao fundo. A cena é cortada novamente, é nos mostrado Shin conversando com o rei. Após toda essa situação, Shin fica em uma encruzilhada sem saber o que deve fazer. Até que de repente, o rei Sei se abaixa e coloca suas mãos sobre o chão. Shin então pergunta: o que você está fazendo? A qual o rei somente responde: fique quieto. A terra em volta dos garotos começa a tremer e o rei então diz: isso não é nada bom. Ao longe é nos mostrado umas centenas de tropas indo em direção a eles, com um punhado de lanças e centenas de bestas em mãos. Enquanto a tropa caminha, centenas de flechas são disparadas, derrubando todos os bandidos que estavam na vila, enquanto o general que controlava as tropas gritava: qualquer coisa se movendo é um alvo, fogo. Os dois garotos conseguem ouvir ao longe as tropas marchando indo em direção a eles. Shin só se pergunta o que está acontecendo, enquanto o rei lhe responde dizendo que é um exército que está se aproximando. As tropas continuam seu caminho, andando sem perdoar nada nem ninguém que esteja em sua direção. Shin então logo percebe que eles estão completamente cercados, pois existem tropas vindo de todas as direções. O rei então começa a se perguntar: como um exército se move, mesmo sem o selo real? Bom, eles já devem ter se juntado às forças do meu irmão. Logo é nos mostrado o que significa o selo real, que no caso é a permissão concedida para que as tropas possam se movimentar, e sem isso é proibido que qualquer ação militar seja feita com as tropas do Império. Enquanto o rei pensava o que deveriam fazer naquela situação, Shin logo diz: droga, parece que eu vou ter que lutar outra vez.
A qual o rei pergunta: você pretende lutar contra um exército? Shin então se prepara, saca sua espada e logo diz que não tem medo de morrer e que irá enfrentar todas aquelas tropas em meio àquele rio. A qual o rei, percebendo a situação que se encontravam, também decidiu se juntar a Shin. Mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, a figura fantasiada salta e cai em frente a eles, dizendo que ele conhecia um caminho e que era para que eles o seguissem. O rei então pergunta como eles iam sair, já que eles estavam completamente cercados, a qual o Mascarado diz que aquele lugar se tratava de uma vila de ladrões, então existiam vários túneis subterrâneos que eles poderiam utilizar. Shin logo se revolta, dizendo que eles não poderiam confiar naquela figura, pois eles não faziam ideia de quem ele era. Mas o rei decide dar um voto de confiança àquele estranho. Logo o rei pergunta o que ele gostaria de receber em troca da ajuda, a qual o Mascarado diz que o que ele quer é apenas dinheiro. O rei, entendendo as motivações daquele estranho, então diz que não tem problema, que os dois iriam o seguir, mesmo Shin ainda estando relutante. Então, como uma forma de demonstrar confiança, o Mascarado retira a sua fantasia, a qual se revela ser apenas uma criança, enquanto ele diz: Ten, meu nome é Kariou Ten. Shin fica impressionado por se tratar de uma criança, enquanto isso não abala nem um pouco a expressão do rei, qual logo diz: certo, guie-nos, Kariou. A qual o menino somente responde: pode me chamar de Ten. E dessa forma que se encerra o 4º capítulo de Kingdom. Bom galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo e se possível se torne membro para estar ajudando o canal. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo essa saga, sabem que vocês é muito importante aqui pro canal. E também deixo deixar um alerta muito relevante, que é o seguinte: como o nosso canal estava muito focado em shorts, eu decidi fazer mais vídeos e tentar ter mais visualizações em cima deles para melhorar o algoritmo do canal. Infelizmente eu não consegui publicar nada essa última semana por conta que eu estava meio doente, eu ainda estou um pouco gripado, mas agora já estou um pouco melhor e já estou conseguindo produzir mais conteúdo para vocês. Bom, esses aqui são os recados. Saibam que logo vou estar trazendo aqui pro canal lives de Tower of God, lendo os capítulos desde o início até os mais avançados, e com certeza isso vai agregar bastante aqui pro canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!